Olá, eu sou Andréa Romão. Eu sou psicóloga especializada na reeducação emocional durante um processo de emagrecimento. Eu sou de São Paulo, casada, eu tenho um filho lindo de 13 anos. Bom, eu tô aqui para te contar a minha história. Eu sempre fui obesa, desde criança. Eu sou do tempo que bebê gorducho era sinônimo de saúde. A boa mãe era aquela que tinha os filhos gorduchos, cheios de dobras. O meu primeiro processo de emagrecimento, na verdade, foi com um endocrinologista. Naquela época não existiam nutricionistas, dieta, não. Eram endocrinologistas e eles passavam remédios e regime. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu descobri uma psicóloga que trabalhava com grupos de obesos. E aí eu fui participar desse grupo. E o que mais me chamou a atenção foi que ela era psicóloga. E aí eu pensei, bom, se ela é psicóloga e trabalha com obesos, eu vou fazer psicologia para eu entender por que eu sou gorda. E foi o que eu fiz. Eu fui para a faculdade de psicologia para entender por que eu era gorda. E claro que eu não entendi. Durante esses 5 anos, eu continuei no mesmo processo. Engorda e emagrece, gastando muito dinheiro com tudo que aparecia no mercado, me desgastando, me frustrando. Mas mesmo assim, acabei a faculdade e abri o meu consultório para trabalhar com obesos. E aí eu comecei a me questionar, caramba, o que eu vou falar para essas pessoas se nem eu tô conseguindo me tratar? Se eu ainda continuo nesse efeito sanfona, se eu ainda continuo à base de remédios? Eu acho que quem nasceu gordo tem que morrer gordo mesmo. Eu vou encerrar as minhas atividades no consultório e vou buscar uma outra alternativa para minha vida. E foi o que eu fiz. Encerrei as atividades e fui trabalhar dentro de empresas na área de recursos humanos. E eu desenvolvi toda a minha carreira nessa área. Fiz pós-graduação, me especializei em várias áreas totalmente focadas em desenvolvimento de pessoas. Até que um dia eu trabalhei em grandes empresas nacionais, multinacionais. E aí eu estava numa empresa multinacional e eu atendia como recursos humanos a área da diretoria, presidência da empresa. Normalmente tinham aqueles processos de desenvolvimento de líderes. E eu participei de um deles e achei muito interessante porque eles utilizavam de técnicas de reprogramação mental. E aí eu quis fazer aquele curso para eu aprender mais, mas como RH mesmo, para o meu currículo. E aí eu comecei a fazer essa formação e durante essa formação a gente tinha que escolher um objetivo para atingir. O que você vai escolher? Carreira, negócios? E aí eu, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Qual o objetivo? E aí eles me orientaram. Você tem que escolher uma coisa que você sempre quis atingir, mas que você nunca conseguiu. Eu falei, caramba, o meu emagrecimento. Porque afinal de contas eu perdi muitas oportunidades em função do meu excesso de peso. E quando eu estava magra, era uma beleza. Qualquer roupa servia, eu fazia treinamentos no Brasil todo. Então eu ia para a sala de aula, fazia os treinamentos, era tudo ótimo. Mas eu me mantinha magra depois dos processos de emagrecimento, eu me mantinha magra por mais ou menos uns 6 meses. E aí eu engordava tudo de novo. E aí quando acontecia isso, eu parecia um bicho do mato. Eu já saía da minha casa irritada. Porque, óbvio, eu iria colocar uma roupa, a roupa já não servia. Então, essa irritação eu levava para a empresa. E dentro das empresas, isso era muito mal avaliado. Então, eu perdi muitas oportunidades de desenvolvimento de carreira. Eu perdi muitas oportunidades de relacionamentos. Então, eu queria trabalhar isso. E foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar o meu emagrecimento nessa formação. Eu era do tipo que eu ia um final de semana, um churrasco. Eu engordava 1,5 kg, 2 quilos facilmente. Eu colocava tudo a perder o que eu tinha feito a semana inteira. Chegava no domingo à noite para eu separar uma roupa para trabalhar na segunda-feira, as roupas estavam tudo apertadas. Com o passar do tempo, eu trabalhando essa questão do emagrecimento nessa formação, eu comecei a ver que isso já não estava mais acontecendo. Que no domingo à noite, a roupa já não estava mais tão apertada assim. E eu comecei a me interessar por isso. Que técnicas eram aquelas que estavam fazendo eu mudar a minha relação com a comida. E aí eu comecei a estudar mais sobre essas técnicas. Eu comecei a perceber que era uma formação incrível, um processo incrível, mas quando terminou a formação, as fichas haviam caído e eu meio perdida, sem saber o que fazer com isso. Então eu comecei a identificar o que eu precisava mudar, mas sozinha. Isso aqui eu consigo, isso aqui não, isso aqui é só para o ano que vem. E eu comecei a ver a necessidade de ir atrás de algo mais profundo. E foi quando eu conheci a neurociência,
foi quando eu conheci uma técnica chamada EFT, quando eu conheci a programação neurolinguística e fui estudar, me aprofundei estudando todas essas técnicas de mudança de modelo mental. Claro, uma pessoa aplicando essas técnicas em mim, não tinha como. Eu fui reprogramando todas as minhas questões, todos os motivos que faziam eu levar a comida na boca e engordar. E eu fui reprogramando, fui emagrecendo, não engordava mais, chegava no final de semana, já não tinha mais aquela gula, aquele desespero em comer, e comecei realmente a emagrecer. E aí comecei a aplicar essas técnicas nas pessoas mais próximas e comecei a ver um resultado muito positivo. E um resultado imediato, era de uma semana para outra. Eu sempre pensei, né, como eu disse aqui, que quem nascia gordo tinha que morrer gordo mesmo. Com isso tudo que foi acontecendo, eu comecei a ver a necessidade de mostrar para as pessoas que sofriam a dor do excesso de peso, que era possível você se relacionar com a comida de uma outra forma. Eu comecei a ter essa necessidade de ajudar essas pessoas, porque só quem passa ou já passou por isso entende essa dor, não é? E aí eu comecei a ver essa necessidade. O que eu fiz? Eu juntei tudo que eu havia estudado, com toda essa prática, com tudo que estava acontecendo comigo, toda a transformação que eu estava passando, com a transformação que essas pessoas que eu havia aplicado a técnica também estavam passando, e eu resolvi criar o meu método, o método André Romão. Eu resolvi criar esse método juntando todo esse conhecimento para que eu pudesse ajudar e transformar a vida dessas pessoas, porque começou comigo a transformação. Eu vi realmente que era possível. Com tudo isso, eu emagreci 30 quilos. Eu acho que nunca na minha vida, acho que desde o meu nascimento, eu nunca tinha estado com um corpo tão bom, tão do jeito que eu queria. E as roupas servindo, eu tava treinando, então eu não tinha preguiça nenhuma, porque tudo isso foi sendo reprogramado. Então eu não tinha preguiça nenhuma de treinar, eu treinava todos os dias 1 hora por dia. Então eu tava bem definida, eu tava me sentindo muito bem, como nunca havia me sentido em relação ao meu corpo. E aí tava tudo muito perfeito, até que eu tive uma notícia de um câncer de mama, e aí meio que houve, claro, um desequilíbrio aí, né? Porque não é uma notícia fácil de você receber, principalmente no momento em que eu estava, né? Eu tive que parar com tudo, porque eu precisei realmente fazer o tratamento, precisei passar por cirurgias, mas o que eu tenho, né, é só gratidão, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse feito toda essa preparação mental que eu vinha fazendo, com todo esse emagrecimento que eu tive, eu não conseguiria passar por essa fase da forma como eu passei, sem atacar a comida, né, sem desequilíbrio, sem descontrole. Então, eu sou muito grata por ter estudado tudo isso e ter feito toda essa transformação antes disso acontecer. Porque eu não descontei a minha tristeza na comida, eu não descontei os meus medos, porque é óbvio que eu fiquei com muito medo de tudo, né? Inclusive da morte, porque a gente recebe uma notícia dessas e é como se a gente estivesse recebendo o atestado de morte mesmo. Eu tinha minha família, o meu filho, tudo isso passa na cabeça da gente. Mas eu me senti muito forte para superar tudo isso. E o mais importante, eu não descontei nada na comida, que certamente eu teria feito se eu não tivesse tão forte, se a minha mente não tivesse tão forte. E isso foi tudo superado, 7 anos já se passaram, essa fase foi uma fase difícil, mas que eu consegui superar através de todo esse conhecimento, que eu consegui superar através das técnicas. Eu estava com uma mente muito forte e pude passar por tudo isso. Então eu só tenho que agradecer por todo esse conhecimento que eu adquiri, agradecer a Deus por ter me proporcionado isso e saber que eu estou no caminho certo, que este é o meu propósito, ajudar as pessoas a lidar, a se libertar dessa dor do excesso de peso. Então, essa é a minha história.